Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 3 de novembro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Humildade. João Batista testemunha novamente. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em João capítulo 3, versos 25 a 36, que diz assim: Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo. Por essa alegria já se cumpriu, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as coisas de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Eu quero que você tente imaginar aqui essa situação. O texto ele começa mencionando uma discussão que aconteceu com os discípulos de João Batista e um judeu. Não sabemos a identidade desse indivíduo. E a discussão dizia respeito às questões ligadas à purificação. Provavelmente a discussão acabava girando em torno das questões ligadas ao batismo. Até porque o batismo de João era um batismo para purificação. Algumas pessoas chegam a acreditar que João Batista talvez tenha passado por uma comunidade de essênios. Os essênios viviam em regiões mais isoladas, principalmente na região de Qumran, onde foram encontrados inclusive os manuscritos do Mar Morto. Haviam alguns lugares onde eles ficavam isolados da sociedade, esperando pela chegada do Messias. E eles praticavam o batismo. O propósito desse batismo era também um batismo para purificação. João vai mencionando que era um batismo para perdão dos pecados. Provavelmente essa discussão entre os discípulos de João e esse judeu, talvez um dos líderes religiosos, um fariseu, não sabemos exatamente quem, fosse exatamente por conta das questões ligadas ao batismo. O fato é que logo depois desse embate, dessa discussão, eles vão até João e vão lhe dizer: Mestre, aquele que estava com o Senhor do outro lado do Jordão, o qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. É claro, você percebe nas entrelinhas o que está acontecendo aqui. Os discípulos de Jesus faziam batismos também, as pessoas quando iam a Jesus e o aceitavam como Senhor e Salvador, também eram batizados pelos seus discípulos e assim se tornavam seus seguidores. Mas agora, a questão que está aqui nas entrelinhas é uma pitada de ciúme que está acontecendo. O que os discípulos do João estão dizendo é: você fez aquele testemunho, muitos dos seus seguidores migraram para seguir o próprio Jesus. Entre eles, nós encontramos indivíduos como André, João, Pedro, Filipe, Natanael. Os primeiros discípulos de Jesus foram primeiro discípulos de João Batista. E tudo acabou acontecendo como o ponto de partida foi o testemunho dado por João logo depois do seu batismo. Você deve se lembrar, nós estamos sobre isso na lição número 2, quando depois de batizar Jesus, no dia seguinte, Jesus o veio e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na sequência, André e João vão até Jesus e vão perguntar: Senhor, aonde moras? E eles foram e ficaram com ele aquele dia e não deixaram mais de segui-lo. Os discípulos agora estão dizendo para João: olha, ele está fazendo mais sucesso do que você.
você errou quando apontou para ele. João vai usar aqui uma figura interessante. João ele vai dizer, ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Em outras palavras, o que o João está dizendo é o seguinte, se ele está fazendo sucesso, se ele está conseguindo alcançar mais pessoas do que nós, é porque Deus está abençoando o que ele está fazendo. E na sequência ele diz, vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. João está tentando lembrá-los agora. Houve um determinado momento, e lá no capítulo 1 a gente descobre isso, no capítulo 1 de Lucas, na verdade, né? Onde as pessoas vêm até João e dizem, você é o Messias? Ele diz, não, não sou. O João também, no capítulo 1, vai falar a respeito disso. Eu sou aquele então quem é você? O que você diz de si mesmo? Ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. João está agora lembrando, eu disse a vocês que eu não sou o Messias. Eu fui enviado para preparar o caminho dele. E ele agora vai usar uma figura bem interessante, a figura do noivo, da noiva e do amigo do noivo. É claro que aqui as figuras, elas são perfeitamente compreensíveis. O noivo é ninguém menos do que o Cristo. A noiva é a igreja, o povo de Deus. O amigo do noivo, nesse caso, é o João. Ele vai dizer, o amigo do noivo fica feliz quando ouve a voz do noivo, porque agora ele vem com a esposa, mas quando o noivo chega, o amigo do noivo sai de cena. Porque a festa de casamento, a festa de bodas, ela acontece por causa do noivo e da noiva. Ele está aqui colocando essa mesma questão diante dos seus seguidores. E aí o versículo 30 é alguma coisa realmente tremenda. Aliás, o versículo 29, na última parte, ele ainda diz, pois essa alegria já se cumpriu em mim. O que ele está dizendo é, eu fico feliz em ver que o Messias chegou, eu fico feliz em ver que ele está conseguindo fazer aquilo que ele se propôs a fazer. Foi para isso que eu trabalhei. E agora, no versículo 30, ele vai dizer, e convém que ele cresça e que eu diminua. Esse texto, para mim, é uma das coisas mais extraordinárias. Quando João entende, João Batista claramente tinha uma visão bem equilibrada de quem ele era e de quem Jesus era. Ele está dizendo, eu vim para poder preparar o caminho para ele. E agora que ele já tem o caminho preparado, que ele já está desenvolvendo o seu ministério, está tudo certo, foi para isso que eu vim. E eu estou feliz, a última parte do versículo 29 é tremenda, pois essa alegria já se cumpriu em mim. O que ele está dizendo é, eu estou feliz pelo que está acontecendo. Isso só significa que eu consegui fazer aquilo para o qual o Senhor Deus me chamou. Quantas pessoas a gente vê com problemas de ego quando tem alguma posição de liderança e alguém começa a fazer mais sucesso do que ele. A Bíblia vai dizer aqui de forma clara que João, ele dá testemunho de Jesus, diz, importa que ele cresça e que eu diminua. E foi exatamente isso que aconteceu no ministério do João. Com o passar do tempo, Jesus cada vez foi alcançando mais discípulos e João foi diminuindo a quantidade de discípulos, porque os discípulos de João agora iam migrando para o próprio Jesus. Até que chegou um momento em que o próprio João acabou sendo preso e depois martirizado. Quando eu olho para isso, eu percebo como o Senhor Deus busca pessoas que tenham o coração no lugar certo. João não teve dificuldade absolutamente nenhuma de entender que o Senhor Deus estava trabalhando, mas que ao mesmo tempo o Senhor Deus esperava dele uma determinada postura, que ele trabalhou. João poderia ter olhado para os discípulos e ter dito alguma coisa tipo, a vida, não é? Eu sei que as pessoas estão migrando para Jesus, bom, infelizmente essas coisas acontecem. Não, o João é claro ao mencionar, eu sei quem eu sou e eu sei quem ele é. E pelo que ele é e pelo que eu sou, eu me alegro com o que está acontecendo. Quando nós pensamos nisso, nós devemos pensar também naquilo que é o nosso coração. Sobretudo aquilo que devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da alma. Nós devemos, de alguma forma, manter nosso coração submisso a Cristo Jesus, entendendo que tudo aquilo que o Senhor Deus faz é também para o nosso bem.
Vamos orar? Obrigado, Pai, por tua palavra, pela certeza que temos de que o Senhor nos ama, tem planos para a nossa vida. Ao olharmos para a história de João Batista e o testemunho que ele deu a respeito de Jesus, podemos aprender tanto sobre a noção de humildade. Ajuda-nos a sermos humildes diante do Senhor, entendendo quem o Senhor é e quem também nós somos. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?